Deus abençoe, irmãos. Nós vamos ler Mateus capítulo 24, verso 35. É um versículo muito conhecido, vamos usá-lo para esta noite. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Grande Deus, nós pedimos neste momento que o Senhor nos conceda um bom tempo em Sua palavra e que cada um de nós tenhamos luz daquilo que o Senhor está fazendo. Quantas pessoas estão nos ouvindo por toda parte no Brasil e no mundo, e cada um tem sua convicção. E a noiva tem a sua convicção, e a palavra do dia é a convicção do dia. Obrigado, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Contrário à palavra. Vamos ler aqui um pouquinho a mensagem do profeta, os ungidos dos últimos dias, 138 em diante. Ele disse: Eu vi a Jeová assentado sobre o trono. Disse: Eu vi a todo o concílio ao seu redor. Agora recordem que Zedequias acabava de dizer que viu a Deus também. No mesmo espírito, eu vi a Deus. Ele me disse que fizesse esses 2 chifres de ferro e que fosse empurrar essas nações daqui, porque isto nos pertence. Os demais não têm direito de estar aqui. Se eles houvessem ficado bem com Deus, então teriam o direito, mas se apartaram de Deus. Assim é a organização. A igreja, ela tem direito a estas coisas, mas tem sido defraudado porque se apartaram da palavra de Deus. A unção para vindicar a palavra da temporada. Não fale você em entender esta mensagem, porque sempre as pessoas falham quando vem o tempo de vindicar, de comprovar, de autenticar a mensagem da temporada. Isso é do tempo que a gente vive. Nós já falamos muito sobre isso porque estamos sendo alimentados de palavras de muito tempo. Nós ouvimos as mensagens anteriores que vêm da graça para nós. Mas ultimamente temos que ouvir as mensagens de revelação que vêm a nós. E todo mundo da mensagem tem direito a esta mensagem, porque a mensagem não é nossa,
a mensagem é de Deus. Mas o que eles fazem? Eles têm se apartado da mensagem da temporada, daquilo que Deus está fazendo em seu tempo, em seu dia. E não adianta depois você procurar noutra temporada. Ele vem no inverno e prega uma coisa, vamos fazer de conta que daqui a pouco, quando ele manda outro pregador, já está no verão, logo está no outono. Ele está mandando uma mensagem em sua temporada, em seu tempo, a seu período, e as pessoas reprovam, rejeitam aquela mensagem. E o irmão Brana diz que eles fazem isto por causa da sua popularidade. Eles não querem perder a popularidade, por isso eles rejeitam a palavra em sua temporada. Cada vez que Deus dá aquela palavra no tempo que você vive, você pode notar que são pouca gente. No tempo de Noé foram 8, no tempo de Jesus foi muito pouco, também a igreja. O irmão Brana diz que era 12 pessoas, uma igreja pequena, e no tempo dos apóstolos cresceu, depois ela veio minguando durante as eras, chegando ao ponto de uma fagulha na era de Laodiceia. É muito pouca gente que pode permanecer na palavra para a sua temporada, para o tempo que Deus está falando. Se eu digo alguma coisa que o irmão Brana não disse, porque Deus disse para ele não dizer, no tempo do irmão Brana não era a temporada de falar estas coisas que estamos falando hoje. Agora, eu queria saber sobre os que creem na ressurreição do irmão Brana, para poder revelar as coisas. Que temporada está? Aonde está na mensagem? Que o irmão Brana retornaria para revelar qualquer coisa a nós. Então eles estão fora da temporada. Mas por que não admite quando a coisa é comprovada? Você vai na mensagem, ele saiu do trono. Não tem como escapar. Para revelar os selos, o cordeiro tinha que sair do trono. Mas eles não querem aceitar. Qual o motivo? Sua popularidade. Se eles aceitassem, eles estariam entre um grupo de gente muito pequena. E eles não gostam disso. Eles gostam de muita gente. Então eles rejeitam a mensagem em sua temporada. Eles falham nisso. E o irmão Brana diz: não falhe você em atender esta mensagem. A mensagem em cada temporada. Se você procura na temporada do irmão Brana, era a temporada da luz, da revelação. A gente não tem como falhar. Se a gente disser não foi revelado, a gente não crê nem naquela temporada. Se a gente disser vai ser revelado, a gente não crê naquela palavra que Deus disse naquela temporada, mas nos dias da voz do 7º anjo. Ele não diz do 8º, mas também não diz de um 6º. Ele diz na voz do 7º. Então isso tinha que cumprir. Agora, nós não estamos mais na voz do 7º e nem na voz do 8º. Nós estamos na voz do dia, da temporada depois de Apocalipse 10, de 1 a 7. Aí entra a temporada de João comer o livrinho. E cada membro, meu irmão, não é só o pastor, cada membro é convidado a comer o livrinho, a saborear o livrinho. O livrinho é você comer aquilo que foi revelado, aquilo que os outros não têm conhecimento, aquilo que é maná
escondido para os outros, mas para você é um maná revelado. Quer dizer, uma palavra fresca, revelada para você. E você vive nessa temporada. O 141, os ungidos. Note o que sucede agora. Ele disse: eu vi a Deus. Micaías falando. Isto é, o profeta de Deus. Eu vi a Deus assentado num trono no céu, seu concílio todo a seu redor, que é o seu séquito, seus anjos. E ele disse: que podemos conseguir para ir enganar Acabe, para que se cumpra a palavra de Elias. Deus precisava de alguém para poder enganar Acabe. E eles estavam fazendo festa com a mensagem dos 400 profetas de Baal. Eles estavam alegres com aquela mensagem, mas Deus estava procurando como fazer para enganar Acabe. Para quê? Para cumprir a palavra do profeta Elias. Tinha que enganar Acabe, porque ele foi enganado para começar no casamento. Ele casou com uma filha de um sacerdote que não tem nada a ver com Israel. A idolatria estava misturada em Israel. Agora precisava dele cair para poder cumprir a palavra do profeta Elias. Diz: mas como vamos fazer? Que Elias era o profeta vindicado. Aí eu disse que ele viria e Elias tinha minha palavra. O céu e a terra passarão, mas minhas palavras não passarão. Não me importa quão modernos sejam, ou quão bons sejam, ou quão educados, ou quão grandes sejam. Minhas palavras nunca passarão. Que as pessoas ficam influenciadas pela aparência, pela grandeza, pela igreja, pela beleza, pelo povo, tem aumentado os crentes. Eu não quero me alegrar porque aumenta os revelados, porque tudo aumenta também. Então Deus não está conosco porque aumenta os revelados ou diminui os revelados. Porque de toda maneira, Deus não está na prostituição e ela está aumentando. Deus não está no roubo e ele está aumentando. Deus não está mais nas denominações e elas estão aumentando. E cada vez que Deus vem na terra, é o 8 com Noé. Jesus vem, não tinha quase ninguém. João Batista piorou, que veio antes de Jesus para preparar, precursar a primeira vinda. Então tinha menos gente ainda. Aí vem Jesus, um grupinho a mais. Daqui a pouco ele ajunta um povo, prega uma mensagem, chama 70 e tem uma mensagem para mandar embora os 70. A mesma mensagem que te chama é a mesma mensagem que te põe para fora. É a mesma mensagem. Deus não precisa usar outra mensagem. A mesma boca que chamou eles para vir ser seus discípulos, 70 homens, para poder pregar a palavra. A mesma boca que chamou eles foi a mesma boca que pregou uma partinha da palavra que eles não entenderam. E eles foram embora. Aquele que não comer, se vocês não comerem, ele foi taxativo. Se vocês não comer a carne do Filho do Homem e não beber seu sangue, vocês não terão vida. Foi a mesma boca que chamou eles para seguir. Foi a mesma boca que chamou Judas para seguir.
Judas não foi um oferecido, Jesus o chamou no ministério. Mas teve a hora que Judas teve que mostrar suas cores. Os 70 não foram oferecidos, Jesus chamou os 70, mas logo ele pregou uma mensagem para os 70 ir embora. Não sabia ele que aquela mensagem fazia aquele povo ir embora e a congregação dele ia ficar pequena e os outros iam criticar dele? Ele não importou, porque ele estava com a palavra e os 70 já não estavam servindo mais. Porque quando você ouve a palavra e discorda com a palavra, o que Deus quer é que eu e você vá embora. Se discordou com a palavra, Jesus é a palavra. Ele pregou a palavra, que eles tinham que comer a carne dele e beber o sangue dele. Eles não entenderam. O que Jesus queria é que eles fossem embora. Irmão Brana diz que Deus faz estas coisas propositalmente. A pessoa, ao ouvir, ela precisa ter revelação para poder saber Deus está falando para eu permanecer. Enquanto que o outro, ele diz, Deus está falando para mim ir embora. Mas o eleito escuta a voz de Deus, Deus é a mesma voz. Porque o eleito diz, eu vou comer a carne dele. Não sei o que ele vai fazer, mas eu vou comer. Ele falou que tem que comer, se tem que comer comigo mesmo. Se tem que beber o sangue dele, olha, eu não entendo como vai ser. Moisés falou que não pode beber sangue, mas ele é a palavra da temporada. É isso que os discípulos entendiam. Ele, Jesus Cristo, é a palavra da temporada. Ele está dizendo que é para nós comer a carne dele. Não sei o que ele vai fazer, vamos ficar com ele até ele dar a carne. É para nós beber o sangue dele. Também não sei como vamos fazer, mas vamos ficar com ele até ele dar o sangue dele. E se ele der, nós bebemos. Irmãos, isso é crer. É gente que fica ao lado de uma mensagem, ao lado de um mensageiro, mesmo que aquela palavra parecia estar chocando com a palavra da lei de Moisés, que não podia comer nem carne de porco, quanto mais carne de gente, que não podia comer sangue, e agora ele falou, tem que beber o meu. Parecia que a mensagem era contraditória, mas ele faz isso, ele prega essa mensagem para as pessoas ir embora. Para as pessoas que não entendem, não têm revelação, começam a criticar. Então, eles não podem permanecer com a palavra, porque eles são contrários à palavra. O que a palavra disser. Se no tempo de Moisés a palavra disse, não coma carne de porco, não comia carne de porco mesmo. Era o tempo de Moisés. Não bebe sangue, então não bebe sangue mesmo. Agora Jesus falou de uma forma figurativa, mas não chamou ele de vem cá, isso é figurativo. Que se Jesus fizesse assim, eles continuavam. E Jesus não queria que eles continuassem. Jesus queria que eles fossem embora. É cada tipo de pregador que a gente vê, que Deus traz na terra, ajunta e depois prega uma mensagem e espalha. Mas é Deus quem faz aquilo. Se você entender que aquela é a palavra da temporada, então ficaria quieto. Assim nós cremos no irmão Brana. Deus disse para o irmão Brana, não diga a ninguém. Irmão Brana não disse a ninguém. Mas passou 40 anos, Deus disse para João, come o livrinho e pregue a povos, reis, nações e línguas. Pronto. O que nós temos que fazer? Comer o livrinho. É a palavra na sua temporada. Aquilo que não podia comer no tempo do irmão Brana, porque não era para a temporada do irmão Brana. Esta palavra é para a nossa temporada. Saber certinho que o 7º selo foi Deus feito carne, foi a vinda do Senhor, foi Cristo em Brana.
O sétimo selo foi Cristo em Brana. Aquele era o sétimo selo. Não podiam saber na temporada do irmão Brana. Mas na temporada de João, então nós já podemos saber. É a palavra? É a palavra. Está escrito em Apocalipse? Está. Apocalipse 10, 8 a 11. Está dizendo que é para comer esta palavra. Como você comeria a palavra, tudo revelado do irmão Brana, se Deus diz para ele, não diga a ninguém? Não tem como comer. Para comer, você tem que saber que o mesmo Deus tem que vir e dar uma mensagem para nós na nossa temporada. Trazer aquela mensagem e dizer, coma. Agora coma, depois que você comer, vai, pregue a povos, reis, nações e línguas. Coma, isso aí vai ser amargo no teu ventre, doce na sua boca. Deus mostra as coisas. E ele falou isso para quem? Ele não falou isso para William Brana. Para William Brana, ele deu a Bíblia para ser revelada. Ele trouxe a Bíblia aberta do céu, o livrinho aberto do céu, Apocalipse 10, 1, e deu para Apocalipse 10, 7. Mas Apocalipse 10, 7 pegou aquele livrinho aberto e pregou para nós, porque o livrinho foi aberto para o irmão Brana, não foi para nós, não foi para os pastores. O livrinho foi aberto para o irmão Brana, desceu do anjo forte para o irmão Brana, não para nós os pastores. Quando o irmão Brana pegou o livrinho, que ele foi aberto em 63, para o irmão Brana veio e pregou para nós. Aí ele pregou, por isso ele disse que este livro foi aberto no monte. Lá no monte, ele disse. Que foi aberto lá no monte. Foi aberto no monte, foi pregado no tabernáculo Brana. Até o ponto que o próprio povo do tabernáculo Brana não podia saber dos mistérios principais, que era o sétimo selo, dia e hora, que era o ministério do irmão Brana. Eles ali não podiam saber. Terceira puxada, eles não podiam saber, porque não era para a temporada deles, era para a temporada que o livrinho fosse comido. E o livrinho no tempo do irmão Brana não foi comido, foi revelado. Cada coisa em sua temporada, amém? Cada coisa na sua temporada. E as pessoas querem misturar as coisas. Você não pode misturar. Alguém diz, vocês querem ser melhor que Brana? Não, não queremos ser. É que Deus disse para William Brana não falar. E Deus disse para João falar. É o mesmo livrinho. Não é outro. Só tem um livrinho. É este revelado. Só tem um livro. É este fechado. E quando ele veio aberto, ele não foi aberto para pastores, para evangelistas, para apóstolos. Foi aberto para o profeta. Deus não faz coisa alguma sem que primeiro revele o seu segredo aos profetas, seus servos. Então ele fez isso para o irmão Brana. Revelou para o irmão Brana. Livrinho aberto para o irmão Brana. Aí o irmão Brana veio e pregou o livrinho aberto, só que Deus disse para ele ainda. Você sabe. Ele sabia, ele chegou a dizer, você sabe que eu sei o que são esses trovões. Mas ele não pregou uma mensagem à parte sobre os trovões. Ele ficou quieto, mas vocês sabem que eu sei. Ele sabia dessas coisas. Ele disse, você sabe que eu não posso dizer isso. Deus disse para mim não falar. Então eu não falarei isso. Levarei para a sepultura. Então ele não disse para ninguém. Cumpriu o que Deus disse para ele. Mas quando chegou a mensagem para a temporada da noiva,
Irmãos, é tempo de comer o livrinho. Aí comer as revelações. Mas outra vez, o livrinho foi dado ao sétimo anjo. Quem é que a Bíblia diz para comer o livrinho? João. Outra vez. Um pega a revelação e um come a revelação. É assim. Um recebeu a revelação. Se pastores, evangelistas quisessem saber alguma coisa, tinha que aprender com aquele que recebeu a revelação. Depois que William Branham pregou a revelação, aí a Bíblia diz: João, vai ao anjo, toma dele o livrinho e coma. É um que come o livrinho. Se alguém quiser aprender daquilo que foi comido, o sabor do livrinho, o sabor do sétimo selo, o sabor do sétimo anjo, o sabor dos 7 trovões, o sabor do novo nome, se quiser saber, tem que ir a João, aquele que comeu o livrinho. Sempre é um. Deus não faz com meia dúzia, com uma dúzia, com 2, 3. Deus faz com uma pessoa. Ele veio descendo, ele sozinho, com o livro aberto. Deu para o sétimo anjo. E foi em formato de espada que ele pegou, você sabe, naquela visão, ele tinha o livro na mão, mas com uma espada. E ele tinha medo de espada. Mas aquilo caiu na mão dele. E ele diz assim: coube perfeitamente na minha mão. Era a espada. Aí mais tarde o Branham vem e diz: a espada é a palavra de Deus. Bom, já sabia disto antes, mas quando caiu na mão dele, caiu a espada, o livrinho revelado. Deus revelou para ele. Deus não revelou para Billy Graham, para Oral Roberts, para T.L. Osborne. Deus revelou para William Branham. Deus não revelou para os demais que se diz profeta. Deus não revelou para eles, Deus revelou para William Branham, porque o anjo forte desceu do céu com o livrinho para entregar ao sétimo anjo. Ele diz: mas nos dias da voz do sétimo anjo, vocês vão saber desse livrinho que não podia nem olhar para ele, mas agora vocês vão ficar sabendo o que ele é. Aí ouvimos a mensagem de William Branham e ficamos sabendo o que é este livro, que ninguém podia nem olhar para ele, que estava selado com 7 selos. Terminou os selos. Ele abriu os selos. Mas como as pessoas precisavam entender que o 7º selo tem 2 temporadas. O 7º selo não é só da temporada de William Branham. O 7º selo prossegue na temporada da noiva de João. Porque está escrito na própria mensagem do irmão Branham, 232, a festa das trombetas. Ele diz que o 7º selo termina quando a noiva for arrebatada. Então, o 7º selo começou com o irmão Branham. Na temporada deles, eles não entenderam. Mas na temporada da noiva de João, que representa a noiva, então na temporada de João, eles têm que entender. Isso é para o eleito, porque o não eleito não vai entender, nunca entendeu e não vai entender, mas o eleito vai entender, porque este livro agora, que veio na mão do profeta, passou para João. Ele comeu o livrinho e agora pode falar o que está no livrinho, o que está nos 7 selos. Eles leem os 7 selos, mas eles não veem as coisas cumpridas. Eles param no 7º selo, no tempo do irmão Branham, quando pregou o 7º selo, lá no tabernáculo Branham, eles param lá. E o 7º selo caminhou 3 anos ainda.
em carne, em William Branham. E essa aqui é uma das mensagens pregadas 6 meses antes do irmão Branham partir, os ungidos dos últimos dias. E o que ele não disse no 7º selo, ele diz aqui. No 7º selo, ele estava dizendo que a terceira puxada viria. No 7º selo. Aqui, ele diz a terceira etapa foi. Então, tinha que ter alguém que comesse isso daqui. Que comesse a terceira etapa que foi. Não que viria. Ela estava nos dias do irmão Branham. Mas o irmão Branham não podia falar no seu dia. Aí chega nos dias de João, ele come o livrinho e fala desta terceira puxada. E nós comemos juntos o livrinho, alimentamos juntos. Se você vê que Deus deu a mensagem a Branham, 7º anjo, você verá também que João, só. Comeu o livrinho. Se todos nós fomos a William Branham porque foi revelado selos, todos nós vamos a João comer o livrinho. Todos nós. Porque não são muita gente que come. O sabor agora não está no que o fulano de tal diz que tem o livrinho. Que cada um prova e diz, está faltando sal, está faltando pimenta, tem muito sal. Não, agora é diferente. Quem come o livrinho é um. E você tem que saber que o sabor do livrinho já não é espalhado para várias pessoas que estão experimentando o livrinho. Não, o sabor já está detalhado através da pregação de João. O sabor é aquele. O que são os trovões? São as revelações contidas nos 7 selos. Não tem jeito de mudar. O que é a terceira etapa? Vai vir? Não, a terceira etapa foi a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos. Aí está, ó, perguntas e respostas, número 4, 78. É bom você marcar, depois você ler. O que são os 7 trovões? Já estão revelados nos selos, diz o profeta. O desvelar de Deus, 273 a 278. Ele diz, está tudo revelado lá. Os 7 selos abriram a revelação do que eram os 7 trovões. Mas quem é que fala isso? João. Quem é que depois escuta isso e cumpre? A noiva. Aí você tem um grupo de gente que ouve e que pratica. Mas ouvindo de uma pessoa, como todos nós ouvimos de uma pessoa, William Branham, a revelação. Não está misturada com o irmão Liveio, que já partiu, com Pierre Green, que já partiu. Não, nós tivemos a revelação do profeta, William Branham. Assim é saber o sabor do livrinho para esse tempo. Você não tem que ter muita gente que experimenta e que te diz o sabor do livrinho, o sabor dos 7 selos, o sabor dos 7 trovões, o sabor do novo nome. Não, você tem que ver o que João fala, porque quem comeu o livrinho foi ele. Deixa eu te dizer uma coisa. Não adianta alguém dizer que comeu o livrinho, porque o livrinho foi comido no ano 2000 e ele desapareceu. O livrinho foi comido. Quando você come, aquela coisa fica ali ainda? Não. João comeu o livrinho. João não comeu um pedaço do livrinho para deixar outros pedaços para outros. João comeu o livrinho.
e comendo o livrinho, não sobrou nada para ninguém. Se alguém disser para você que comeu o livrinho, você disser é um mentiroso. É o mesmo que vamos tomar aqui nesta mensagem que o profeta fala. Escuta, irmão, os tempos não têm mudado. Um espírito mentiroso saiu do inferno, caiu de joelho e disse: se tão somente permitires que lhes posso dar minha unção e assim fazer-lhes operar toda classe de sinal ou prodígio, não mais que as partes da palavra. Ele nem sequer saberá que essa é a tua palavra. Ele a ignorará por causa da popularidade. Irmão, os tempos não têm mudado. Irmão Neville, isso é verdade. Recorde que isso é a verdade. 143 os ungidos. Eu virei sobre ele para fazer com que faça tal como os demais. Eu farei com que profetize e diga uma mentira. Precisava de ter gente enganada. O que eu farei para enganar essas pessoas? Eu levantarei. Isso o irmão Branham diz que veio do inferno. Aí levanta um e diz: William Branham vai ressuscitar para revelar trovões, para revelar novo nome, para revelar a terceira puxada. São espíritos de mentira, mas que tinha que estar aí presente, para depois o povo ouvir o espírito de verdade. Está aqui, ó. Como seria uma mentira? Porque era contrário à palavra. William Branham veio, ele foi o sétimo anjo, ele mostrou para nós que cada anjo da constelação, que era das eras da igreja, representava um selo, e ele era o sétimo anjo. E quando ele entrou na constelação, ele estava ao lado do anjo dele, na constelação. Alguém pode dizer, é o oitavo, não, era o anjo dele. Os demais não estavam vivos. Estavam ali só os anjos de Paulo, de Irineu, de Martim, de Columba, de Lutero. Mas quando chegou na hora do irmão Branham, tinha o anjo do irmão Branham e o irmão Branham. Por isso o irmão Branham disse, ele me tomou e me levou para dentro da nuvem formada por eles mesmos. Amém? Agora, eu creio nisso. Era o único anjo vivo. Por isso ele subiu ali, naquela constelação de anjos, que vieram da eternidade. Branham foi arrebatado até aqueles anjos. E as pessoas não podem ver isso. Não podem ver que aquilo era o sétimo selo. O sétimo selo tinha que descer, manifestar em carne. E o que aconteceu? Irmão Branham teve que subir para poder descer com essa mensagem. Ele subiu, foi levado para dentro da nuvem, ao lado do seu próprio anjo. Ele mostra isso nas mensagens, que ele estava lá. Agora, não vai ouvir uma mentira. Uma mentira é porque é contrário à palavra. A palavra diz que nos dias da voz do sétimo anjo, o mistério seria revelado. A palavra diz, então nós cremos. Amém? A palavra diz que João comeu o livro depois que o sétimo anjo revelou. E nós cremos. Amém. Como seria uma mentira? Porque era contrária à palavra. Aí disse Jesus, passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Como você toma qualquer desses batismos falsos ou demais coisas falsas que há, e não me importa quão verdadeiro possa parecer ou quanto procurem personificar, é uma mentira se é contrário à palavra de Deus para esta hora. Se eles dizem que comeu o livrinho e não tem novo nome, não tem a revelação,
que João tem, então é uma mentira, porque eles são contrários à palavra. E o que é contrário à palavra é uma mentira. Não creia nestas coisas, creia na palavra. Diz o profeta aqui, ó, se é contrário à palavra escrita para esta hora, é uma mentira. O que é a palavra escrita para esta hora? É que João come o livro, já sabe o sabor dele, sabe que ele é doce na boca, amargo no ventre, mas ele continua com este livro e profetiza a povos, reis, nações e línguas. E esses povos, reis, nações e línguas são tudo que a noiva é formada nesse tempo final. Pessoas de várias partes do mundo que vêm para este Brasil e que ouvem a mensagem. E nós temos pessoas de várias nacionalidades crendo nesta mensagem. Não precisa ir lá pregar na Inglaterra. Não precisa ir pregar lá na Alemanha. Não, já vieram uns ingleses para cá. Já vieram uns alemães para cá. Entende? Não precisa ir lá. Oh, eu estou para te dizer, não precisa nem de ir nos Estados Unidos pregar essa mensagem, porque Deus já pregou essa mensagem lá. Não precisa ir lá pregar, porque alguns deles vêm para cá também. O eleito vem, o eleito crê. Entende? O eleito crê, mesmo que aquele que é dos Estados Unidos é tupetudo, mas Deus quebra o tupete do eleito. E ele inclina e crê na palavra da hora. Amém? Então, se não é a palavra da hora, diz o profeta, é uma mentira. Se não é a revelação dos 7 trovões, do 7º selo, do novo nome, se não é, então é uma mentira. Quando você toma esta revelação, você está vivendo com esta revelação no seu dia, na sua temporada. Amém? Eu dou graças a Deus que vivi na temporada do irmão Brana, pelo menos no espaço de receber a mensagem, não nos dias dele, mas no espaço de receber a mensagem, e vivemos nos dias de João, que comeu o livrinho e ficamos sabendo daquilo que o irmão Brana não podia falar, porque ele tinha ouvido numa outra língua. E ele não entendeu. Mas hoje nós entendemos. Porque aquilo que ele ouviu foi numa língua que é a nossa língua. Ele não podia entender no seu dia. Mas nós alcançamos o privilégio de entender aqui. Porque o tempo de comer o livrinho não é na América do Norte. Não é no Canadá, lá para lá irmão Brana já pregou. Não é em Phoenix, para lá irmão Brana pregou. Não é em Nova York, irmão Brana pregou lá. Não é na África do Sul, irmão Brana pregou lá também. Olha para você ver. O lugar de comer o livrinho seria outro país, outro lugar. Não seria América do Norte, seria na América do Sul. América do Norte pregou o livrinho, mas na América do Sul se comeu o livrinho. É onde nós fazemos parte disto. Esta é a nossa temporada. Se não come o livrinho nesta temporada, eles são contrários à palavra. E contrário à palavra, eles são mentirosos no que eles pregam, no que eles professam. Muitos deles dizem, eu revelo isso. É uma mentira. Tudo foi revelado pelo 7º anjo. Aqui não é revelar, aqui é comer. Aqui é distinguir sabor. O que sobrou para João foi isso. Foi comer, distinguir o sabor. E aquilo que não podia ser falado no tempo de William Brana, hoje se pode falar. Amém. Obrigado, Senhor, mais uma vez, pela oportunidade que o Senhor nos dá de ouvir sua palavra. Eu sei que nós estamos repetindo estas coisas já há algum tempo, alguns anos. Mas nós pregamos, Senhor Salvador, 2 milênios. Nós pregamos Brana Profeta
40 anos aqui no Brasil. E agora, Senhor, estamos pregando que o Senhor tem comido o livrinho dentro de João e na sua noiva nesse dia final, nesta temporada final. Nós estamos sabendo o sabor destes selos, destes trovões, para nós vivermos crendo nesta verdade. Não importa o que digam, nós sabemos que isto é verdade. Inclusive os hinos são verdade. É uma revelação de novos cânticos em adoração ao Senhor. Obrigado por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Que Jesus tem novo nome, é um nome familiar, dado a um homem na luz do entardecer, veio manifestar a mensagem do profeta para nos mostrar que o Cordeiro deixa o trono e converte em leão. Eu quero te dizer, se você hoje aceitar esta luz em teu viver, tudo vai mudar. O que não viu hoje vai ver um novo nome pra você, por revelação. Eu quero te dizer, se você hoje aceitar que João comeu o livro, outra vez profetizou dos mistérios escondidos que Brana revelou. Você é um escolhido e vencedor. Eu quero te dizer que Jesus tem novo nome, é um nome familiar, dado a um homem. Ele veio revelar 7 selos para nós, mistérios escondidos que estava nos trovões. Hoje o livro está aberto, esta mensagem é perfeição. Eu quero te dizer, se você hoje aceitar esta luz em teu viver, tudo vai mudar. O que não viu hoje vai ver um novo nome pra você, por revelação. Eu quero te dizer, se você hoje aceitar que João comeu o livro, outra vez profetizou dos mistérios escondidos que Brana revelou. Você é um escolhido e vencedor.